indo de encontro a um dos primeiros grandes acontecimentos, pelo menos da época contemporânea da nossa história, a Guerra Civil, a guerra que opôs liberais e absolutistas, a guerra que procurava mudar o regime que nós tínhamos em Portugal, dar um mais libertário, mais democrático, libertar-nos do absolutismo. Nós temos relatos, também eles em determinadas obras, que apontam para a existência de um acontecimento muito particular, se não no nosso território, num território vizinho, a famosa Batalha de Ponte Ferreira. E, efetivamente, há aqui uma confusão, sobretudo, sobre a propriedade desta batalha, ou seja, é de Ponte Ferreira, mas ela ocorreu em Gandra, foi verdadeiramente em São Martinho em Campo, São Martinho é o padroeiro. O que é que nos podes dizer sobre isto, efetivamente? Olha, permite-me também, porque não querendo estar a cingir só a Gandra, que acontecimentos marcantes ocorreram também no nosso concelho relativamente à Guerra Civil. Olha, deixa-me dizer que em relação a Ponte Ferreira temos a sorte de ter aqui hoje na nossa audiência o Dr. Paulo Moreira, que é autor da melhor tese que eu conheço, do melhor estudo que eu conheço sobre a Batalha de Ponte Ferreira. Portanto, temos essa sorte, não foi combinado, eu vi-o aqui a entrar e, portanto, temos a sorte. A tese está disponível online, numa pesquisa Batalha de Ponte Ferreira, qualquer pessoa consegue encontrar a tese, mas ele disse-me, eu não sei se posso dizer, mas ele disse-me que deu-me uma boa notícia, porque essa tese vai ser transformada em livro, portanto, é muito bom, e é o melhor estudo que eu conheço sobre a Batalha de Ponte Ferreira. O que é que eu tenho a dizer sobre isso, sobre essa reivindicação? Ora bem, primeiro, há a ponte propriamente dita, não é? Há a travessia de pedra que nós conhecemos e há o lugar de Ponte Ferreira. O lugar de Ponte Ferreira e mesmo a própria ponte fica muito perto do limite de Gandra. 23 mil homens em combate, com infantaria, mas também com cavalaria, durante horas e horas a fio, não era possível que se fizesse só numa freguesia. Até porque, título de exemplo, a imensidão dessa batalha, que foi de facto uma batalha imensa, não se cingiu a uma só freguesia. O que é que acontece? Porquê é que nós estamos a dizer isso e porquê é que a tua pergunta é feita? Quando o rei Dom Pedro IV, o liberal, o homem que deu o grito do Ipiranga e transformou o Brasil, que era português, naquele grande império, com essa importância toda, chega ao alto do Calvário de Campo e aponta o seu binóculo na direção de Gandra, ele não está a ver o concelho de Valongo. Ele está a ver o concelho de Paredes. E manda as suas tropas atacarem os miguelistas. E, portanto, ele quer ter uma grande batalha e consegue uma grande batalha no terreno. O que aconteceu depois já é outra história. Mas ele consegue essa grande batalha. Portanto, nós temos aqui uma importância histórica, um património histórico, que não é propriedade de ninguém e que foi muito bem aproveitado por Valongo, muito bem aproveitado por Campo. Aliás, até na própria toponímia, com ruas de Dom Pedro IV, ruas até de miguelistas, portanto, ruas das duas fações, perfeitamente válidas, ruas. Devemos ter aqui uma rua, 23 de julho de 1800, claro que sim, claro que devemos ter. Uma rua Dom Pedro, uma rua Dom Miguel, porque os absolutistas estavam aqui e depois fugiram para Baltar. É importante sublinhar isto. Uma batalha daquela dimensão, claro que se travou na freguesia de Gandra. E depois nós temos, na monografia de Paredes, nós temos uma citação, e eu até, de certa forma, também falo disso aqui nesta crónica, apesar da crónica ser sobre a Guerra Civil, ou seja, ser um apanhado de todas as circunstâncias da Guerra Civil no concelho todo, não apenas só sobre a Batalha de Ponte Ferreira, mas há lá uma situação que é o Pinho Leal, que é um historiador que escreveu Portugal Antigo e Moderno, que é muito criticado, mas ele foi protagonista direto destes acontecimentos.
Ele fala de duas ações em Ponte Ferreira, uma a 22 e uma a 23. O que é que acontece? No dia 22 há, de facto, o reconhecimento de Valongo, mas isso não tem nada a ver com Ponte Ferreira. O reconhecimento de Valongo acontece em Rio Tinto, na zona de Rio Tinto. No dia 23 é que acontece, de facto, a Batalha de Ponte Ferreira. Isto leva-me a mim a pensar se não teria havido, e é isso que eu coloco aqui neste livro, se não teria havido uma segunda batalha no dia a seguir à Batalha de Ponte Ferreira. E aí é que entra a história do professor Manuel Nogueira da Rocha, que escreve ao José do Barreiro e até faz lá um desenho de um mapa, está na monografia de Paredes, onde ele diz que a batalha anda isso muito longe, não tem nada a ver com a ponte, foi ali, a Boa Vista e tal. O problema é que a questão aqui, o que me parece é que quase todos têm razão. Porque, de facto, a batalha foi tão grande que provavelmente também chegou a esses lugares. Provavelmente há testemunhos de alguém que possa ter visto uma parte dessa batalha ter ocorrido também ali, naqueles lugares ali onde está hoje o edifício da Junta de Freguesia de Gandra, para norte, aquela zona ali. Portanto, terá sido, certamente, também um local onde ocorreram essas incidências. Portanto, de uma coisa podemos estar certos, independentemente desses pormenores de rigor, porque essas questões até ficam mais chatas, são um bocadinho para os investigadores e para os historiadores. Mas, em relação a Gandra, não haja dúvida que esse património é também desta freguesia. Portanto, não haja absolutamente dúvida nenhuma em relação a isso. Se calhar temos que recuperar tempo perdido e também saber aproveitar esse património. Mas que não haja dúvida nenhuma a respeito disso. Sobre a Guerra Civil no seu todo, não foi só a Batalha de Ponte Ferreira que aconteceu em Paredes, nós tivemos também confrontos em Paredes, em Castelões de Cepeda. Nós tivemos os dois comandantes dos miguelistas decidiram os dois, em períodos diferentes, estabelecer quartel em Recarei. E um deles até esteve lá, segundo algumas fontes, bastante tempo a mais antes de fazer o assalto do dia de São Miguel à cidade do Porto. Portanto, e há várias curiosidades, há também personalidades do miguelismo no concelho de Paredes, sobretudo os grandes proprietários das casas de lavoura eram miguelistas, eram conservadores, eram pouco sobretudo em Sobrosa, isso foi muito estudado pelo Dr. José Pinto, aquelas casas, aqueles majores, aquela malta que fazia parte dos absolutistas. Portanto, há várias indicações interessantes. Há as narrativas dos militares estrangeiros que falam sobre estas terras, sobre Baltar, às vezes escrevem mal os topónimos, mas isso é normal. Portanto, temos várias, não apenas a Batalha de Ponte Ferreira, mas a Guerra Civil passou muito também por outras freguesias do atual território do concelho de Paredes. E dar só nota de uma curiosidade, é que 23 mil homens representam quase 4 vezes mais do que a nossa atual população e por isso é efetivamente significativo pensar o nosso território e tentar imaginar como é que eles se organizariam, não só ao local, não é, como da Ponte Ferreira. Sim. Conseguimos deduzir que isso à partida não seria possível e que teriam de ir mais para campo, mais para Gandra, naturalmente, mas que estariam espalhados por cá.